Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Sueli e o relato que eu vou contar aqui é de assustar até o mais corajoso dos homens. Então prestem bem atenção até o final. No ano de 2006, eu morava em Santos, até que devido a uma proposta de emprego, o meu esposo e eu nos mudamos para o litoral nordestino. Era uma casa linda e dava para sentir a brisa do mar que ficava bem perto da praia. Aos fundos da casa havia uma mata fechada e bem extensa, e os pescadores da região contavam muitas lendas sobre aquelas matas, principalmente sobre um saci que saía da mata para atormentar as pessoas da região. O saci fazia diversas travessuras, como atirar pedras nos telhados, subir em cima das casas durante as noites, açoitarem os cavalos e tacar pedras nos cães. Certa vez, o meu esposo foi ter com esses pescadores e eles contaram a ele que os antigos moradores da nossa casa, eles foram embora às pressas devido a essa criatura atormentarem eles, e por isso que ninguém morava muito tempo na nossa casa. Eles advertiram o meu esposo a sempre deixar doces, mel e leite condensado na entrada da mata, porque o saci gosta muito disso. E se fizéssemos isso, talvez ele nos deixaria viver ali em paz. O meu esposo sempre foi do tipo cético, então ele não deu muita importância para isso. Ele trabalhava o dia todo e eu ficava sozinha em casa. Uma certa tarde, eu estava lá fora no quintal lavando vasilhas e escutei do outro lado do muro, aos fundos de casa que dava para a mata, uma voz de mulher me chamando perto da estradinha de terra. Ô Sueli, vem cá, mulher. Eu fiquei curiosa sobre quem estava me chamando, pois eu não tinha feito amizade com ninguém naquela região. O meu cachorro se alertou e não parava de latir. Eu fui lá fora olhar e não era ninguém, mas eu pude ver, a uns 200 metros, entre as árvores na entrada da mata, aquela figura sombria de uma pessoa negra de baixa estatura. Tinha uma perna só, mas essa perna saía do meio da sua cintura, e não era como se lhe faltasse uma. Era como se ele só tivesse uma mesmo. Aquela figura era exatamente igual ao saci descrito nas literaturas tradicionais. Ele tinha uma carapuça vermelha e uma bermuda também vermelha, e também um olhar malicioso que me encarava veemente. Aquilo passou a ocorrer todos os dias, e era sempre uma voz diferente me chamando durante o dia, e também era sempre a voz de mulher. E isso nunca ocorria à noite, quando meu marido estava em casa. E se eu contasse a ele, ele não acreditava. Então, eu passei a deixar doces e leite na entrada da mata, e aquela aparição sumiu por um bom tempo. Engraçado é que sempre que eu voltava para deixar mais doces, os doces que eu havia deixado anteriormente já haviam sumido. Até que certo dia não havia mais doce. Então eu deixei um pedaço de bolo e um pouco de leite condensado numa vasilha na entrada da mata. Eu já havia até esquecido desse fato, mas quando meu marido chegou em casa, ele me perguntou se eu havia dado leite condensado para o nosso cão. Porque toda vez que ele chega em casa, o nosso cachorro vai brincar com o meu esposo, mas nesse dia ele estava com um focinho todo pregado de leite condensado. Nessa hora eu gelei.
Eu sabia que o cachorro tinha me seguido e comido a comida do Saci. Eu saí de casa rapidamente para colocar mais guloseimas lá na entrada da mata, mas já era noite e aquela coisa estava lá, com um olhar de fúria que me fez voltar correndo para casa, antes mesmo de dar 10 passos para fora de casa. Eu chamei o meu esposo para ver aquilo, mas quando ele chegou lá fora, o Saci já não estava mais lá. E meu esposo falou que eu deveria ter visto um porco do mato. Bem, na caixa do ar-condicionado da nossa casa, alguns passarinhos haviam entrado e fizeram ninhos. No início, eu achava bonito ouvir o barulho dos passarinhos lá cantando. Então, o meu esposo e eu resolvemos deixá-los lá mesmo. Afinal, não usávamos o ar-condicionado porque morávamos em frente à praia e o vento era constante e era gostoso ouvir os passarinhos cantando lá dentro. Porém, naquela noite, eu e o meu esposo nos deitamos e eu senti que algo na cama estava se movimentando, andando pelo nosso corpo. Tipo aquela sensação quando passamos por uma teia de aranha sem querer e ela gruda na gente. E era esta a sensação, porém, acompanhada de uma coceira irritante. Me levantei e nada vi. Então eu acabei deixando pra lá. As vozes também haviam voltado. E durante toda a noite, eu ouvi uma voz feminina me chamando do lado de fora da casa. No dia seguinte, logo pela manhã, eu corri até a entrada da mata e deixei novas guloseimas lá. Mas quando retornei no final da tarde para ver se o cachorro não havia mexido, as guloseimas estavam pisoteadas, como se alguém tivesse pisoteado tudo com um único pé. Pois só havia pegadas de um pé, e não era um pé esquerdo e nem direito. O pé era reto e não tinha curvatura. Naquela noite, eu e o meu esposo nos deitamos na cama, e novamente aquela sensação de algo andando em nós e a coceirinha junto. Aí, eu me sentei na cama e olhei para ver se tinha algo. E para minha surpresa, eu vi uma trilha, como de formigas bem pequenininhas, que saíam da caixa do ar-condicionado e seguiam até a nossa cama. Ou seja, o ninho de passarinho que estava na caixa de ar-condicionado deu piolhos, daqueles bem miudinhos, e eles estavam saindo e indo para a nossa cama, pois esta ficava encostada na parede da caixa do ar-condicionado. Eu e o meu esposo nos levantamos correndo da cama, pois se tratava de um batalhão de piolhos que estavam subindo pelo nosso corpo, até nos cabelos, virilhas, e por isso estávamos nos coçando direto. Corremos para o banheiro e tomamos um banho de álcool para matar os piolhos, e o meu esposo colocou fogo naquele ninho de passarinho. Eu tive que passar álcool na casa toda, lavar todas as roupas, principalmente as roupas de cama. Na manhã seguinte, o meu cachorro havia desaparecido, e ele nunca foi de sair para longe, até porque não haviam cadelas por ali para ele sair atrás. Eu também havia percebido um comportamento estranho nele. Ele parecia acuado, com medo de alguma coisa. Os dias se passaram, o nosso cão não havia aparecido, e eu continuava com aquela sensação de que algo subia pelo meu corpo e ficava me coçando toda. Eu tinha certeza que o colchão foi limpo, porque eu coloquei no sol e o sol mata possíveis insetos. Mas mesmo assim,
Aquela sensação me acompanhava de que algo subia no meu corpo e eu ficava me coçando e parecia que eu ia enlouquecer com aquilo. E o meu esposo não sentia nada, era somente eu. Eu comecei a pensar, acho que deve ser obra do Saci. Então liguei para a minha tia, que é mãe de santo, uma excelente espírita, e contei a ela o que estava me acontecendo sobre aquelas sensações e sobre o Saci. Ela me ouviu com atenção e nada disse. Somente falou que aquilo passaria e que eu ficasse calma, porque tudo iria se resolver. E naquele mesmo dia que eu falei com ela, à noite eu fui dormir e lá veio aquela sensação de que algo subia pelo meu corpo e aquela coceira irritante e enlouquecedora. Mas mesmo assim, eu consegui pegar no sono, sendo que nessa noite eu tive um sonho bem curioso. Eu sonhei que eu me via deitada no meu sonho e eu estava dormindo. Haviam outras pessoas dentro do quarto onde eu dormia, porém não dava para ver o rosto dessas pessoas. Parecia que todos usavam máscaras. E de repente, entrou alguém pela porta e eu acordava. E quando eu ia olhar na direção da pessoa que entrou pela porta para ver quem entrava no meu quarto, bem, eu não olhei direito. Eu só consegui ver aquele vulto. O quarto estava escuro, mas eu vi que se tratava do Saci. E quando ele viu que eu tentava olhar para ele, ele me disse assim: "Ei, não me olhe. É melhor que você não me veja, porque se você me ver, eu te mato." No sonho, eu com muito medo obedeci ao comando daquela coisa. E pela voz e pela forma que eu vi de relance, se tratava daquele mesmo Saci que ficava na mata. E conforme ele mandou, eu não tentei olhar para o seu rosto. Eu me deitei novamente com as costas viradas para ele. E no sonho, eu sentia aquele ser me encarando como se fosse real. E depois de um certo tempo, eu acordei e ainda estava com aquela sensação de que alguém estava no meu quarto, além do meu esposo e eu. A sensação era tão forte, sendo que eu ainda podia sentir um cheiro de tabaco, sendo que ninguém na minha casa fuma. No dia seguinte, pela manhã, haviam várias daquelas pegadas de um pé só por todo o terreiro da casa. Eu falei com meu esposo, mas ele não deu muita importância, pois ele estava muito feliz que o nosso cão havia voltado. Porém, o nosso cão estava todo pintado de verde, como se alguém tivesse jogado tinta nele. Nós demos um banho no cachorro e o meu marido me pediu que eu não deixasse mais ele sair de casa. Mas infelizmente, as coisas ruins não pararam de acontecer. Pedras eram atiradas do telhado à noite. As vozes continuavam me chamando o dia inteiro. E até o almoço ficava extremamente salgado, como se alguém tivesse derramado propositalmente sal em toda a comida. E o pior era que somente eu via essas coisas. Mas graças a Deus, o meu esposo foi chamado novamente para trabalhar em Santos. Então voltamos para São Paulo. Acredito que foi realmente aquele Saci que estava querendo me perturbar. Bom, que ele fique com a casa toda só para ele. E também com aquele lugar assombrado, pois eu nunca mais volto para lá. Boa noite.